Vamos então, meus amigos, continuar com a leitura do livro feito por Paulo Neto, que fala das colônias espirituais e a codificação. Foi uma pesquisa em várias obras importantes que falam a respeito. Vamos lá. As colônias espirituais e a codificação. Alguns companheiros têm as obras de Kardec como se nelas a doutrina estivesse completa e acabada. Porém, parece-nos não ser bem esse o pensamento do próprio codificador. Mas, dir-se-á, ao lado desses fatos, referindo-se às manifestações espíritas, tendes uma teoria, uma doutrina. Quem vos diz que essa teoria não sofrerá variações, que a de hoje será a mesma em alguns anos? Sem dúvida, ela pode sofrer modificações em seus detalhes, em consequência de novas observações. Mas, estando o princípio doravante adquirido, não pode variar e ainda menos ser anulado. Aí está o essencial. Desde Copérnico e Galileu, calculou-se melhor o movimento da Terra e dos astros, mas o fato do movimento permaneceu com o princípio. Isso está em Kardec, não é? No ano 2000, na página 40. Aqui ele não fala exatamente qual é a obra. Seguindo, as lacunas que a teoria atual pode ainda encerrar se encherão do mesmo modo. O Espiritismo está longe de ter dito a última palavra quanto às suas consequências, mas é inabalável em sua base, porque esta base se assenta sobre os fatos. Kardec, 2000, página 41. Isso deve estar na bibliografia lá nos últimos capítulos. Tenhamos paciência. O Livro dos Espíritos não é um tratado completo do Espiritismo. Não faz senão colocar-lhe as bases, os pontos fundamentais que devem se desenvolver sucessivamente pelo estudo e pela observação. Kardec, 1993, na página 223. Se bem que o Espiritismo não haja dito ainda sua última palavra sobre todos os pontos, ele se aproxima de seu complemento, e o momento não está longe em que lhe será necessário dar uma base forte e durável, suscetível, no entanto, de receber todos os desenvolvimentos que as circunstâncias ulteriores comportarem, e dando toda a segurança àqueles que se perguntam quem lhe tomará as rédeas depois de nós? Kardec, 1993, página 370. O programa da doutrina não será, pois, invariável, senão sobre os princípios passados ao estado de verdades constatadas. Para os outros, ela não os admitirá, como sempre o fez, senão a título de hipóteses, até a confirmação. Se lhe for demonstrado que ela está num erro sobre um ponto, ela se modificará sobre esse ponto. Isso é verdade, Kardec deixou isso bem claro. Está no livro citado na bibliografia, Kardec, 1993, em sua página 377. Além disso, convém notar que, em parte alguma, o ensino espírita foi dado integralmente. Ele diz respeito a tão grande número de observações, a assuntos tão diferentes, exigindo conhecimentos e aptidões mediúnicas especiais, que impossível era acharam-se reunidas no mesmo ponto todas as condições necessárias. A revelação faz-se assim parcialmente em diversos lugares e por uma multidão de intermediários, e é dessa maneira que prossegue ainda, pois que nem tudo foi revelado. Kardec, 2007, página 49. Caminhando de par com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificará nesse ponto. Isso já foi revelado parágrafos atrás. Se uma verdade nova se revelar, ele aceitará. Isso está em Kardec. Eu não preciso nem citar livro e página. Todos nós que estudamos Kardec sabemos disso. Existem mais considerações de Kardec, mas essas aqui citadas já são suficientes para se perceber que o Espiritismo não é uma doutrina acabada e nem fechada,
pode e deve, sim, incorporar novos pontos que não foram definidos no princípio da codificação. E, se for o caso, modificar-se naquilo em que a ciência provar que está em erro. Fora isso, ainda devemos considerar que o ensino dos espíritos também é progressivo, conforme Kardec disse. O espiritismo hoje projeta luz sobre uma imensidade de pontos obscuros. Não a lança, porém, inconsideradamente. Com admirável prudência se conduzem os espíritos ao darem suas instruções. Só gradual e sucessivamente consideraram as diversas partes já conhecidas da doutrina, deixando as outras partes para serem reveladas à medida que se for tomando oportuno fazê-las sair da obscuridade. Se a houvessem apresentado completa desde o primeiro momento, somente a reduzido número de pessoas se teria ela mostrado acessível, houvera mesmo assustado as que não se achassem preparadas para recebê-la, do que resultaria ficar prejudicada na sua propagação. Se, pois, os espíritos ainda não dizem tudo, ostensivamente, não é porque haja na doutrina mistérios em que só alguns privilegiados possam penetrar, nem porque eles coloquem a lâmpada debaixo do alqueire. É porque cada coisa tem que haver no momento oportuno. Eles dão a cada ideia tempo para amadurecer e propagar-se antes que se apresente em outra. E os acontecimentos o de preparar a aceitação dessa outra. Kardec, 2007, página 370 e 371. É bom lembrar que Jesus disse: tenho ainda muito a vos dizer, mas não podeis suportar agora. Isso está em Jó 16:12. Ora, se o mestre, com toda a sua capacidade de se fazer entender, sentiu que não conseguiria fazer com que os seus discípulos o entendessem, é de esperar que todos os espíritos que estavam envolvidos na codificação, sob a coordenação do Espírito de Verdade, também não iam se fazer entender face às suas imperfeições humanas. Ademais, temos que separar o que é contrário a pontos doutrinários daquilo que não veio a fazer parte da codificação, por não ter tido levado à consideração dos espíritos ou por motivos da própria evolução do conhecimento humano, pois são duas situações completamente diferentes. Parece-nos que alguns companheiros estão tomando a resposta à pergunta 87, para dizer que não há colônias, umbral e etc. Assim, vamos transcrevê-la com a respectiva pergunta. Pergunta 87 do Livro dos Espíritos. Ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? Resposta: estão por toda a parte, povoam infinitamente os espaços infinitos, tendes muitos deles de contínuo ao vosso lado, observando-vos e sobre vós atuando, sem o perceberdes, pois que os espíritos são uma potência da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução dos seus desígnios providenciais. Nem todos, porém, vão a toda parte, por isso que há regiões interditas, ao menos adiantados. Tá claro, não é, meus amigos? Que há espaço específico para cada padrão espiritual. A afirmação de não haver região determinada e circunscrita no espaço nada tem a ver com a existência ou não de colônias espirituais que atualmente tantos companheiros atacam. Porém, ao que tudo indica, eles estão levando em consideração o conceito, então vigente à época, de céu e inferno localizados, ou seja, como locais circunscritos, como sendo um espaço físico delimitado. Fácil perceber isso pelo que os espíritos disseram em resposta na pergunta 1012. Haverá no universo lugares circunscritos para as penas e gozos dos espíritos segundo os seus merecimentos? Resposta: nós já respondemos a essa pergunta. As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Cada um tira de si mesmo o princípio de sua felicidade ou de sua desgraça. E como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado existe especialmente destinado a uma ou outra coisa. Quanto aos encarnados,
Esses são mais ou menos felizes ou desgraçados, conforme é mais ou menos adiantado o mundo em que habitam. De acordo, então, com o que vindes a dizer, o inferno e o paraíso não existem, tal como o homem imagina? São simples alegorias. Por toda a parte há espíritos ditosos e inditosos. Entretanto, conforme também já dissemos, os espíritos de uma mesma ordem se reúnem por simpatia, mas podem reunir-se onde queiram, quando são perfeitos. Kardec, 2007, página 530 a 531. Ao que comenta Kardec. A localização absoluta das regiões das penas e das recompensas só na imaginação do homem existe. Provém de sua tendência a materializar e circunscrever as coisas, cuja essência infinita não lhe é possível compreender. Kardec, 2007, página 531. Vê-se, portanto, que o foco é a ideia de céu e inferno, como locais de pena e gozo eternos. Logo, não deve ser tomada a resposta da pergunta 87, aqui mencionada ao afirmarem: já respondemos a essa pergunta, como algo contrário às informações sobre as colônias espirituais, vindas de várias fontes, conforme procuraremos demonstrar neste estudo a possibilidade da existência delas. Entendemos que as colônias estão em completa semelhança com as características dos mundos transitórios, referidos nas questões 234 a 236 de O Livro dos Espíritos, que são apenas acampamentos temporários. Vamos lá, pergunta 234. Há, de fato, como já foi dito, mundos que servem de estações ou pontos de repouso a espíritos errantes? Resposta: sim, há mundos particularmente destinados aos seres errantes, mundos que lhes podem servir de habitação temporária, espécies de bivaques, de campos onde se descansem por uma demasiada longa erraticidade, estado este entre um tanto penoso, são entre os outros mundos posições intermediárias, graduadas de acordo com a natureza dos espíritos, que a elas podem ter acesso e onde eles gozam de maior ou menor bem-estar. Fazemos um parênteses aqui, meus amigos, está claro que cada grupo de seres vai ter a sua habitação segundo o seu grau de evolução, não é? Olha aqui, elas podem ter acesso a e onde eles gozam de maior ou menor bem-estar. Cada colônia tem o seu nível, não é? Continuando nessa mesma questão. Os espíritos que habitam esses mundos podem deixá-los livremente? Sim, os espíritos que se encontram nesses mundos podem deixá-los a fim de irem para onde devam ir. Figurai-os como bandos de aves que pousam numa ilha, para aí aguardarem que se lhes resfaçam as forças, a fim de seguirem o seu destino. Questão 235. Enquanto permanecem nos mundos transitórios, os espíritos progridem? Resposta: certamente. Os que vão a tais mundos levam o objetivo de se instruírem e de poderem mais facilmente obter permissão para passar a outros lugares melhores e chegar à perfeição que os eleitos atingem. Questão 236. Pela sua natureza especial, os mundos transitórios se conservam perpetuamente destinados aos espíritos errantes? Resposta: não, a condição deles é meramente temporária. Seguindo com a questão, esses mundos são ao mesmo tempo habitados por seres corpóreos? Não, estéril é neles a superfície. Os que habitam de nada precisam. B. É permanente essa esterilidade e decorre da natureza especial que apresentam? Resposta: não, são estéreis transitoriamente também. Outra pergunta. Os mundos dessa categoria carecem, então, de belezas naturais? Resposta: a natureza reflete as belezas da imensidade, que não são menos admiráveis do que aquilo a que dás o nome de belezas naturais.
Seguindo com pergunta: sendo transitório o estado de semelhantes mundos, a Terra pertencerá algum dia ao número deles? Resposta: já pertenceu. Ou seja, nós já fomos um mundo completamente sem natureza, sem nada, não é? No passado. Continuando a pergunta: em que época? Resposta: durante a sua formação. Kardec, 2007, páginas 180 a 182. Dentro do que foi dito, os mundos transitórios são planetas estéreis, onde espíritos errantes vivem temporariamente. Não há espíritos encarnados neles. Entendemos que, sendo habitações temporárias, haverá neles construções compatíveis com a matéria do plano espiritual para as atividades que os espíritos errantes possam se instruir, desenvolvendo-se intelectual e moralmente, e que elas certamente serão para nós fluídicas, embora para os espíritos errantes sejam materiais. Embora possa ser algo que todos nós sabemos, achamos ser necessário definir o que sejam espíritos errantes, para se evitar maiores confusões. Excetuando-se os espíritos puros, todos os outros espíritos que não estiverem encarnados e que aguardam a sua vez de reencarnar, são designados como espíritos errantes. Vide isso na pergunta 223 a 233, o Livro dos Espíritos. Então fica claro que, nos mundos transitórios, não havendo espíritos encarnados, os que lá se encontram estão em condições de espíritos desencarnados, ou seja, espíritos errantes. E sendo esses mundos estéreis, certamente que se houver alguma construção neles, há de ser de matéria etérea, ou em algum estado que nós, pelo que entendemos, o que seja matéria, não compreendemos, por falta de parâmetro. Uma informação interessante, com a qual se pode ver que as coisas são mais complexas do que aparentam, é que o Sol não seria habitado por seres corpóreos, mas simplesmente um lugar de reunião dos espíritos superiores, os quais de lá irradiam seus pensamentos para os outros mundos, que eles atingem por intermédio de espíritos menos elevados, transmitindo-os a esses por meio do fluido universal. Kardec, 2007, página 150. Tomaremos agora a obra Céu e Inferno para analisar alguns desses trechos. Além disso, em vez de perdidos nas profundezas do espaço, estão ao redor de nós. O mundo corporal e o mundo espiritual identificam-se em perpétuas relações, assistindo-se mutuamente. Isso está na página 28. Existem, portanto, alguns mundos, o corporal, composto de espíritos encarnados, e o espiritual, formado por espíritos desencarnados. Os seres do mundo corporal, devido mesmo à matéria do seu envoltório, estão ligados à Terra ou a qualquer globo. O mundo espiritual ostenta-se por toda parte, em redor de nós, como no espaço, sem limite algum designado. Em razão mesmo da natureza fluídica do seu envoltório, os seres que o compõem, em lugar de se locomoverem penosamente sobre o solo, transpõem as distâncias com rapidez do pensamento. A morte do corpo não é mais que a ruptura dos laços que os retinham cativos. Página 32. O mundo espiritual tem esplendores por toda parte, harmonias e sensações que os espíritos inferiores, submetidos à influência da matéria, não entreveem sequer, e que somente são acessíveis aos espíritos purificados. Isso está na página 33. O espírito progride igualmente na erraticidade, adquirindo conhecimentos especiais que não poderia obter na Terra, modificando as suas ideias. Página 36. Item 12. A felicidade dos espíritos bem-aventurados não consiste na ociosidade contemplativa, que seria, como temos dito, muitas vezes uma eterna e fastidiosa inutilidade. A vida espiritual, em todos os seus graus, é, ao contrário, uma constante atividade, mas atividade isenta de fadigas. Página 37.
Todas as inteligências concorrem, pois, para a obra geral, qualquer que seja o grau atingido e cada uma das medidas de suas forças, seja no estado de encarnação ou no espiritual, por toda a parte atividade, desde a base do ápice da escala, instruindo-se, coadjuvando-se em mútuo apoio, dando-se as mãos para alcançarem o zênite. Página 38. Espíritos há mergulhados em densa treva, outros se encontram em absoluto insulamento no espaço, atormentados pela ignorância da própria posição, como da sorte que os aguarda. Os mais culpados padecem torturas muito mais pungentes por não lhes entreverem um termo. Alguns são privados de ver os seres queridos, e todos geralmente passam com intensidade relativa pelos males, pelas dores, privações que a outrem ocasionaram. Essa situação perdura até que o desejo de reparação pelo arrependimento lhes traga a calma para entrever a possibilidade de, por eles mesmos, pôr um termo à sua situação. Para o orgulhoso, relegado às classes inferiores, é suplício ver acima deles colocado, cheios de glória e bem-estar, os que na terra desprezara. O hipócrita vê desvendados, penetrados e lidos por todos o mundo e os seus mais secretos pensamentos, sem que se os possa ocultar ou dissimular. O sátiro, na impotência do se saciar, tem na exaltação dos bestiais desejos o mais atroz tormento. Vê o avaro o esbanjamento inevitável do seu tesouro, enquanto que o egoísta, desamparado de todos, sofre as consequências da sua atitude terrena. Nem a sede, nem a fome lhe serão mitigadas, nem amigas mãos se lhe estenderão as suas mãos, suplices, pois em vida só a si cuidara, ninguém dele se compadecera na morte. Página 105, 106, em Kardec. Essa é a publicação de Kardec, que foi a edição de 2007, certo? Isso a gente pode encontrar atualmente uma edição de 2020, só que estará em outra página. Então, ele coloca qual é a edição para que a gente possa encontrar esse texto. Mas eu lembro sempre que as edições em PDF disponíveis pela toda a internet, você busca por palavra. Você põe uma frase e você vai encontrar em que página está com facilidade. Continuando. Acreditamos que tudo o que acima é falado pode, sim, servir de base para que a vida no mundo espiritual não seja apenas uma bela tela com os anjos tocando harpa. É ativa e com reais possibilidades de aprendermos muitas coisas, quando nele estamos, no intervalo das reencarnações. Por toda parte, no mundo espiritual, atividade e nenhum ponto ociosidade é inútil. Isso está na edição de 2007, na página 251. O que é mais importante na obra O Céu e o Inferno vem agora. Trata-se de uma mensagem assinada pela Condessa Paula, classificada por Kardec entre os espíritos felizes. Depois de destacar as qualidades morais da Condessa, informando que ela havia falecido aos 36 anos de idade, no ano de 1851, que um de seus parentes evocou-a 12 anos depois de falecida e obteve em resposta às diversas perguntas a seguinte comunicação: Tendes razão, amigo, em pensar que eu sou feliz. Assim é efetivamente, e mais ainda do que a linguagem pode exprimir, conquanto longe do seu último grau. Mas eu estive na terra entre os felizes, pois não me lembro de haver aí experimentado um só desgosto real. Juventude, homenagem, saúde, fortuna, tudo que entre vós outros constitui felicidade, eu possuía. O que é, no entanto, essa felicidade comparada à que eu desfruto aqui? Esplêndidas festas terrenas em que se ostentam os mais ricos paramentos? E o que são elas comparadas a essas assembleias de espíritos resplandecentes de brilho a que as vossas vistas não suportariam? Brilho que é apanágio da sua pureza? Os vossos palácios de dourados salões, que são eles comparados com estas moradas aéreas, vastas regiões do espaço matizadas de cores que obnumbram o arco-íris? Os vossos passeios, os contados passos nos parques que se conduzem comparados aos percursos na imensidade mais célere que o raio?
horizontes nebulosos e limitados, que são comparados ao espetáculo de mundos a moverem-se no universo infinito ao influxo do Altíssimo? E como são monótonos os vossos concertos, mais harmoniosos, em relação à suave melodia que faz vibrar os fluidos do éter e todas as fibras da alma. E como são tristes e insípidas as vossas maiores alegrias, comparadas à sensação inefável de felicidade que nos satura todo o ser, como um eflúvio benéfico, sem mescla de inquietação e apreensão de sofrimento? Aqui tudo ressombra amor, confiança, sinceridade, por toda parte corações amantes, amigos por toda parte. Nem invejosos e nem ciumentos. É este o mundo em que me encontro, meu amigo, e ao qual chegareis infalivelmente, se seguirdes o reto caminho da vida. A felicidade uniforme fatigaria, no entanto, e assim não acrediteis que a nossa seja extreme de peripécias, nem concerto permanente, nem festa interminável, nem beatífica contemplação por toda a eternidade, porém o movimento, a atividade, a vida. As ocupações, postos que isentas de fadiga, revestem-se de perspectivas e emoções variáveis e incessantes pelos mil incidentes que lhes filiam. Tem cada qual sua missão a cumprir, seus protegidos a velar, amigos terrenos a visitar, mecanismo de natureza a dirigir, almas sofredoras a consolar, e o vai e vem, não de uma rua ou outra, porém de um outro mundo, reunindo-se, separando-nos para novamente nos juntar. E reunidos em certo ponto, comunicamo-nos o trabalho realizado, felicitando-nos pelos êxitos obtidos, ajustamo-nos mutuamente, nos assistimos em casos difíceis. Finalmente, asseguro-vos que ninguém tem tempo para enfadar-se por um segundo que seja. Presentemente, a Terra é o magno assunto em nossas cogitações. Que movimento entre os espíritos, que numerosas falanges aí afluem, a fim de lhes auxiliarem o progresso e a evolução. Dir-se-ia uma nuvem de trabalhadores a destrinçarem uma floresta sob as ordens de chefes experimentados. Abatem uns os troncos seculares, arrancam-lhe as raízes profundas, desbastam outros os terreno, arrancam-lhes as raízes profundas, abastam outros o terreno, amanham esses a terra, semeando edificam aqueles a nova cidade sobre as ruínas carunchosas de um velho mundo. Nesses comenos, reúnem-se os chefes em conferências e transmitem as ordens por mensageiros, em todas as direções. A terra deve regenerar-se em dado tempo, pois importa que os desígnios da providência se realizem, e assim tem cada qual o seu papel. Não me julguei simples espectadora dessa grande empresa, o que me envergonharia, uma vez que todos nela trabalham. Importante missão me é afeta, e grandemente me esforço por cumpri-la o melhor possível. Não foi sem luta que alcancei a posição que ora ocupo na vida espiritual. E ficai certo de que a minha última existência, por mais meritória que porventura vos pareça, não era por si só o tanto suficiente. Em várias existências passei por provas de trabalho, miséria, que voluntariamente havia escolhido para fortalecer e depurar o meu espírito. Essas provas tive a dita de triunfar, vindo a faltar, no entanto, uma, porventura, de todas a mais perigosa, a da fortuna, de bem-estar materiais. Nessa constitui o perigo. E antes de o tentar, eu quis sentir-me assaz forte para não sucumbir. Deus, tendo em vista as minhas boas intenções, concedeu-me a graça do seu auxílio. Muitos espíritos a que, seduzidos por aparências, pressurosos escolhem essa prova, mas fracos para afrontar os perigos, deixam que as seduções do mundo triunfem da sua inexperiência. Trabalhadores, estou nas vossas fileiras. Eu, a dama nobre, ganhei como vós o pão com o suor do meu rosto. Saturei-me de privações, sofri reveses, e foi isso que me retemperou as forças da alma. Do contrário, eu teria falido na última prova, o que me teria deixado para trás na minha carreira. Como eu, também vós terei a vossa prova da riqueza, mas não vos apresseis em pedi-la muito cedo.
E vós outros, ricos, tendes sempre em mente que a verdadeira fortuna, a fortuna imorredoura, não existe na terra. Procurai antes saber o preço pelo qual podereis alcançar os benefícios do Todo-Poderoso. Paula, na terra, condensa de, o nome foi omitido. Certo, meus amigos? Para preservar certamente a sua descendência. Continuando, desta comunicação, cujo original está em alemão, extraímos os tópicos que interessam ao assunto de que nos ocupamos, suprimindo os de natureza exclusivamente familiar. Edição de 2007, página 238 a 240. Fizemos, então, questão de transcrever tudo, porquanto, além das moradas aéreas, a Condessa informa outras particularidades da vida espiritual. Aqui, então, podemos afirmar com segurança que a codificação tem sim aquilo que alguns confrades querem combater como se não fosse doutrinário. Mas algumas informações merecem ser transcritas de O Céu e Inferno por terem algo útil ao nosso estudo. Que regiões habitais? Acaso algum planeta? Resposta: tudo que não seja planeta constitui o que chamais espaço, e é neste que permaneço. O homem não pode, contudo, calcular, fazer uma ideia sequer do número de gradações dessa imensidade. Que infinidade de escalas nesta escada de Jacó que vai da terra ao céu, isto é, do aviltamento da encarnação em mundo inferior, como esse, até a depuração completa da alma. Ao lugar em que ora me encontro, não chega senão depois de uma série enorme de provas, ou por outra, de encarnações. Edição de 2007, na página 232. O espírito edificado como um médico russo, entre os vários felizes que Kardec apresenta, afirma que reside num lugar no espaço, demonstrando também haver gradações no plano espiritual. Pergunta: e como o espírito agora tendes ainda ocupações? Resposta: acrediteis então que os espíritos ficassem inativos? A inação, a inutilidade ser-nos-ia um suplício. A minha missão é guiar centros espíritas, aos quais inspiro bons pensamentos, ao mesmo tempo que me esforço por neutralizar os sugeridos por maus espíritos. Edição de 2007, na página 236. Essa comunicação de Bernardin, podemos confirmar que os espíritos de condições mais elevadas trabalham, e no caso em questão, sua missão é ser protetor de centros espíritas. Kardec, comentando a situação de Claire, um espírito sofredor, diz: esses espíritos, quando desencarnado, não podem prontamente adquirir a delicadeza dos sentimentos e, durante um tempo mais ou menos longo, ocuparão as camadas inferiores do mundo espiritual, tal como acontece na Terra. Assim permanecerão, enquanto rebeldes ao progresso, mas com o tempo, a experiência, as tribulações e misérias das sucessivas encarnações, chegará o momento de conceberem algo melhor do que então possuíam. Edição de 2007, na página 311. Ao mencionar as camadas inferiores do mundo espiritual, Kardec sanciona a existência de níveis vibracionais diferenciados, ou, em outras palavras, esferas espirituais que atraem para si os espíritos que se assemelham às suas características ou vibrações. Para confirmar seu pensamento, Kardec indaga o espírito de São Luís: que devemos entender por trevas em que se acham mergulhadas certas almas sofredoras? Serão as referidas tantas vezes na Escritura? Obtendo como resposta: sim, efetivamente, as designadas por Jesus e pelos profetas em referência ao castigo dos maus. Edição de 2007, na página 311. Evocado novamente o espírito Claire, vejamos o que ela disse. Eis-me aqui. Também eu posso responder à pergunta relativa às trevas. Por vaguei e sofri por muito tempo nesses limbos, onde tudo é soluços e misérias. Sim, existem as trevas visíveis de que fala a Escritura,
E os desgraçados que deixam a vida, ignorantes ou culpados, depois das provações terrenas, são impelidos à fria região, inconscientes de si mesmos e do seu destino, acreditando na perenidade dessa situação. A sua linguagem é ainda a da vida que os seduziu, e admiram-se e espantam-se da profunda solidão. Trevas são, pois, esses lugares povoados e ao mesmo tempo desertos, espaços em que erram obscuros espíritos lastimosos, sem consolo, sem afeições, sem socorro de espécie alguma. As trevas para o espírito são a ignorância, o vácuo, o horror ao desconhecido. Não posso continuar. Edição de 2007, nas páginas 313 e 314. Aqui se confirma o que foi dito antes em relação às camadas inferiores do mundo espiritual, em que nada diferem daquilo que na literatura André Luiz se convencionou chamar de umbral. Vejamos o diálogo com um espírito que cometeu suicídio. Vede o vosso amante com o qual vos suicidastes? Nada vejo, nem mesmo os espíritos que consigo eram neste mundo. Que noite, e que véu espesso me circunda a fronte. Ou seja, a pessoa se matou na intenção de ver o seu amado e ela não via foi nada, nem o amado e nem ninguém mais. É uma ilusão. Essa porta do suicídio é a maior das ilusões. Continuando. Acreditais na perenidade dessa situação? Resposta: oh, sempre, sempre, sempre. Ouço às vezes risos infernais, vozes horrendas que bradam, sempre assim. Edição de 2007, na sua página 329. A pobre coitada dessa alma, além de viver nas trevas, ainda ouvia vozes dizendo que permaneceria para sempre nessa condição. Outro espírito de suicida clamou ouvir vozes. Trata-se de Felicien, que a certa altura de sua comunicação reclama: orai, principalmente para que me veja livre desses horríveis companheiros que aqui estão juntos de mim, obsidiando-me com gritos, sorrisos e infernais motejos. Eles me chamam de covarde, e com razão, porque a covardia é renunciar à vida. Edição de 2007, na sua página 344. Os relatos que temos nas obras de André Luiz também nos dão conta de situações bem semelhantes, inclusive acontecida com o próprio autor espiritual, que confesso que ouvia as vozes a dizer-lhe: suicida, suicida, criminoso infame. Edição de 1995, na sua página 21. Na Revista Espírita de 1865, encontramos uma comunicação assinada pelo espírito de Mesmer, da qual transcrevemos esse pequeno trecho. O mundo dos invisíveis é como o vosso. Em lugar de ser material e grosseiro, é fluídico, etéreo, da natureza do perispírito, que é o verdadeiro corpo do espírito, aurido nesses meios moleculares, como o vosso de forma de coisas mais palpáveis, tangíveis e materiais. Então, comentamos aqui nós a matéria, nos planos espirituais, corresponde à densidade dos perispíritos, certo? Então, nós encarnados temos objetos relacionados à nossa densidade, não é? Então, nós não vemos a matéria espiritual. Já para aqueles que vivem nos planos espirituais, a matéria lá é densa, é tudo proporcional. Continuando. O mundo dos espíritos não é o reflexo do vosso. É o vosso que é uma grosseira e muito imperfeita imagem do reino do além-túmulo. Vejam só que interessante. Isso está na edição do ano 2000, na sua página 160. Trazemos algo que Kardec disse que julgamos confirma tudo isso. Consideramos, pois, o mundo dos espíritos como o duplo do mundo corpóreo, como uma fração da humanidade. Edição de 1993, na página 110. Em Os Livros dos Espíritos, a resposta à pergunta: os espíritos das diferentes ordens se acham misturados uns com os outros? Isso está na questão 278. E lemos como resposta: sim e não.
Quer dizer, eles se veem, mas se distinguem uns dos outros. Evitam-se ou se aproximam conforme a simpatia ou antipatia, que reciprocamente uns inspiram aos outros, tal qual sucede entre vós. Constitui um mundo do qual o vosso é pálido reflexo. Os da mesma categoria se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias unidos pelos laços da simpatia e pelos fins a que visam. Os bons pelo desejo de fazerem o bem, os maus de fazerem o mal, pela vergonha das suas faculdades e pela necessidade de se acharem entre os que lhe assemelham. Isso está na edição de 2007, na sua página 205. Explicando, Kardec compara: tal uma grande cidade onde os homens de todas as classes, de todas as condições se veem e se encontram, sem se confundirem, onde as sociedades se formam pela analogia dos gostos, onde a virtude e o vício se acotovelam sem trocarem palavra. Edição de 2007, na sua página 205. Ora, se, como dito, o nosso mundo é um pálido reflexo do mundo espiritual, onde os espíritos se reúnem por afinidade, formando grupos ou famílias, não é de todo improvável. Aliás, para nós é até lógico constituírem locais ou mesmo cidades para isso, não é verdade? Para lá estarem. No artigo Confissão de Voltaire, publicado na Revista Espírita de 1859, Kardec justifica sua publicação, dizendo, entre outras coisas, que comunicação que aqui inserimos com tanto maior bom grado, porque ela apresenta um lado eminentemente instrutivo do ponto de vista espírita. Edição de 1993, em sua página 234. Dela transcrevemos apenas 2 parágrafos, porque tem a ver com o nosso tema. Foi, eu digo, zombador e desconfiado, e abordei o mundo espírita. Primeiro foi conduzido para longe das habitações dos espíritos. Eu vou repetir, meus amigos, habitações dos espíritos. Então, os espíritos têm habitações. Seguindo, e percorri o espaço imenso. Em seguida, me foi permitido lançar os olhos sobre as construções maravilhosas das moradas espíritas. Com efeito, elas me pareceram surpreendentes. Fui impelido aqui e ali por uma força irresistível. Tive que ver que a minha alma transbordasse pelos esplendores e derrotada diante do poder que controlava tais maravilhas. Enfim, quis me esconder e me agachar no oco das rochas, mas não pude. Foi nesse momento que meu coração começou a sentir uma necessidade de expandir. Uma associação qualquer tornou-me urgente, porque eu queimava para dizer o quanto for induzido ao erro, não por outros, mas pelos meus próprios sonhos. Não me restava ali a ilusão quanto à minha importância pessoal, porque eu não sentia senão muito o quanto era pouca coisa neste grande mundo dos espíritos. Estava, enfim, de tal modo caído, de desgosto e de humilhação, que me foi permitido juntar-me a alguns dos habitantes. Foi dali que pude contemplar a posição que me fizeram na terra. O que disso resultou para mim no mundo espírita. Eu vos deixo acreditar se essa apreciação foi-me risonha. Edição de 1993, em sua página 237 e 38. Nesse pedaço, meus amigos, nesse trecho, está claro, ele fala as habitações dos espíritos. Mas vamos continuando. Segue-se em nota alguns comentários de Kardec, destacamos este. Nunca talvez um quadro mais grandioso e mais impressionante foi dado ao mundo espírita e da influência das ideias terrestres sobre as ideias de além-túmulo. Edição de 1993, na sua página 238. Ora, não resta dúvida de que Kardec não estranhou a existência de habitações, construções no mundo espiritual. Aliás, pelas considerações que fez, estava de pleno acordo com essas informações do espírito de Voltaire. Ainda na Revista Espírita, de 1859, um artigo sob o título de Música de Além-Túmulo,
onde consta que, na reunião da Sociedade Espírita de Paris, realizada em 8 de abril, os espíritos dos compositores Mozart e Chopin foram evocados. Da parte em que relata o diálogo com Chopin, transcrevemos: Estais errante? A resposta é sim, quer dizer que não pertenço a nenhum planeta exclusivamente. Questão 21. E os vossos executantes estão também errantes? Errantes como eu? Mozart. Tereis a bondade de nos explicar o que Chopin acaba de dizer? Resposta. Concebo o vosso espanto. Todavia dissermo-vos que há mundos particularmente atribuídos aos seres errantes, mundos nos quais podem habitar temporariamente, espécies de acampamentos, de campos para repousar seus espíritos fatigados para uma longa erraticidade, estando sempre um pouco penoso. Edição de 93, página 225. Tá igualzinho Kardec disse lá no começo, não é? O texto muito parecido. Continuando, tendo em vista essa referência a mundos intermediários ou transitórios, destinados aos espíritos errantes, ou seja, aos que se encontram na dimensão espiritual, aguardando a nova encarnação. Kardec, visando aprofundar a questão, resolve numa outra oportunidade, fora da sociedade, questionar ao Espírito Santo Espírito do Santo Agostinho, sobre eles, de cujas considerações podemos resumir. Isso está na edição de 1993, em sua página 126. Então, aqui está. Ocupam posições intermediárias entre os outros mundos. Neles, os espíritos têm o objetivo de se instruírem. Têm posição transitória e são destinados a espíritos errantes. Não são habitados por seres corpóreos. Têm superfície estéril, condição temporária. Durante a sua formação, a Terra foi um desses mundos. Kardec, ao final, faz a seguinte consideração. Essa comunicação confirma, uma vez mais, essa grande verdade, que nada é inútil na natureza. Cada coisa tem seu objetivo, sua destinação. Nada está no vazio. Tudo está habitado. A vida está por toda parte. Edição de 1993, nas páginas 126 e 127. Sim, caro leitor, a impressão que teve de já ter visto isso antes é correta, pois tudo aqui dito foi parar no Livro dos Espíritos, nas questões 234 e 236, que mencionamos atrás. E faço eu aqui, a leitora, uma ideia para vocês. Por favor, leiam a Revista Espírita. Estão ali detalhes importantíssimos deixados por Kardec. Foi baseado nesse conhecimento que ele montou, elaborou, organizou os 5 livros importantes. Então, meus amigos, corram lá, vão ler a Revista Espírita. Está disponível na internet para quem quiser encontrar. Mas vamos continuando. Ora, se no universo há planetas em formação que servem de abrigo a espíritos errantes, por que não poderia haver ao redor dos planetas várias comunidades, colônias espirituais para abrigo dos espíritos vinculados a esse planeta entre uma encarnação e outra, como as nossas atuais estações espaciais? Sobre o ao redor dos planetas, é bom relembrar que existem toda uma população de espíritos desencarnados ainda vinculados a cada um desses planetas. Vamos à Revista Espírita, 1865. Essa fala Kardec. Se bem que os espíritos estejam por toda parte, os mundos são lares, onde se reúnem de preferência em razão da analogia que existe entre eles e aqueles que os habitam. Ao redor dos mundos avançados, são muitos os espíritos superiores. Ao redor dos mundos atrasados, pululam espíritos inferiores. A Terra é ainda um desses últimos. Cada globo tem, pois, de alguma sorte, a sua população própria, em espíritos encarnados e desencarnados,
que se alimenta em maior parte pela encarnação e desencarnação dos mesmos espíritos. Essa população é mais estável nos mundos inferiores, onde os espíritos são mais apegados à matéria e mais flutuante nos mundos superiores. Edição do ano 2000, na sua página 72. Esperamos que não entendam que essa vida dos espíritos vinculados à Terra consiste apenas em ficar aguardando numa fila sua nova oportunidade de encarnar. Os espíritos que formam a população invisível do nosso globo, onde eles já viveram e onde continuam a imiscuir-se na nossa vida, são naturalmente identificados com os nossos hábitos, cuja lembrança conservam na erraticidade. Edição de 2007, em sua página 417. Ainda na Revista Espírita de 1865, no parágrafo anterior ao acima citado, encontramos: os espíritos felizes, atraídos uns para os outros pela semelhança de ideias, dos gostos, dos sentimentos, formam vastos grupos ou famílias homogêneas, no seio das quais cada indivíduo irradia suas próprias qualidades e se penetra nos eflúvios serenos e benfazejos que emanam do conjunto, cujos membros ora se dispersam para ocuparem de suas missões, ora se reúnem num ponto qualquer do espaço para darem conta do resultado de seus trabalhos, ora se reúnem ao redor de um espírito de uma ordem mais elevada para receberem seus conselhos e suas instruções. Edição do ano 2000, em sua página 72. Sobre a questão de se reunirem, vejamos o que está na Revista Espírita de 1859. Considerando-se o número infinito de mundos que povoam o universo e o número incalculável de seres que os habitam, conceber-se-á que os espíritos têm com que se ocuparem, mas essas ocupações não lhes são penosas, cumprem-nas com alegria, voluntariamente e não por constrangimento. Sua felicidade está em triunfarem naquilo que empreendem. Ninguém sonha com uma ociosidade eterna que seria um verdadeiro suplício. Quanto as circunstâncias o exigem, reúnem-se em conselho, deliberam sobre o caminho a seguir, segundo os acontecimentos, dão ordens aos espíritos que lhes são subordinados e, em seguida, vão para onde o dever os chama. Essas assembleias são mais ou menos gerais ou particulares, segundo a importância do assunto. Nenhum lugar especial e circunscrito está destinado a essas reuniões. O espaço é domínio dos espíritos, todavia, de preferência, dirigem-se a globos onde estão os seus objetivos. Os espíritos encarnados, que aí estão em missão, nelas tomam parte segundo sua elevação. Enquanto seus corpos repousam, vão a ouvir conselhos, entre outros espíritos, frequentemente receber ordens sobre a conduta que devem ter com os homens. Em seu despertar, não têm, é verdade, uma lembrança precisa do que se passou, mas têm a intuição que os faz agirem como por sua conta própria iniciativa. Então, meus amigos, está dizendo o que aqui? Que não são só os espíritos desencarnados que se reúnem. Cada um de nós pode, durante o sono, se libertando do corpo físico, ir se reunir num grupo desse para fins de se educarem, de pedir orientação. E faço eu lembrança que o oposto também. Os espíritos ignorantes também podem se reunir com grupos de espíritos ignorantes para ir tramarem coisas equivocadas. Então, essa possibilidade existe para todos. Então, meus amigos, na hora de dormir, vamos fazer a nossa oração e escolher um bom lugar para ir, não é verdade? Vamos continuando. Se, de preferência, dirigem-se aos globos onde estão os seus objetivos, não vemos razão alguma para não terem criado as colônias espirituais ao redor dos planetas para que a assistência que prestam aos seus habitantes seja realizada de maneira mais eficiente. Percebemos que, em parte, a resistência em acreditar em construções no plano espiritual está no fato de que se faz analogia, ainda que inconsciente, com as terrenas, esquecendo-se de que a matéria no plano espiritual não é a mesma que temos na Terra. É preciso recorrermos ao livro dos Espíritos,
Item 22. Define-se geralmente a matéria como sendo o que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável. São exatas essas definições? Resposta. Do vosso ponto de vista, elas são, porque não falais senão do que conheceis. Mas a matéria existe em estados que ignorais. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Contudo, é sempre matéria. Para vós, porém, não o seria. Edição de 2007, na sua página 73. Está bem claro aqui, não é, meus amigos? Mais claro impossível. Continuando. Portanto, não podemos conceber as construções do plano espiritual como as que nós temos aqui na Terra. A Revista Espírita, do ano de 1866, Kardec argumenta: no nosso mundo, tudo é matéria tangível. No mundo invisível, tudo é, podendo-se assim se exprimir, matéria intangível. Quer dizer, intangível para nós, que não percebemos senão por órgãos materiais, mas tangíveis para os seres desse mundo, que percebem pelos seus sentidos espirituais. Tudo é fluídico nesse mundo, homens e coisas. E as coisas ali são tão reais relativamente quanto as coisas materiais são para nós. Eu acho que está bem claro, não é, meus amigos? Está bem claro tudo isso. Edição de 1993, na sua página 244. Incessante é Kardec ter também se referido a coisas no mundo espiritual, pois se lá só existem seres espirituais, nada mais deles, isso não faria sentido algum. Em A Gênese, no seu capítulo 14, os fluidos, diz, a matéria do mundo espiritual é denominado de fluidos espirituais. Não é rigorosamente exata a qualificação de fluidos espirituais, porque, em definitivo, eles são sempre matéria mais ou menos quintessenciada, que realmente espiritual só a alma ou o princípio inteligente. Dar-se-lhe essa denominação por comparação apenas, e sobretudo por afinidade, que eles guardam com os espíritos. Pode dizer-se que são matéria do mundo espiritual, razão por que são chamados fluidos espirituais. Está na edição de 2007, na sua página 316. Meus amigos, vamos fazer aqui uma analogia. A água é líquida, mas se a gente puser calor nessa água, ela some, ela desaparece, ela fica etérea, não se pode pegar. Se por outro lado a gente congelar a água, ela fica sólida, podemos carregar nas costas, na cabeça, numa sacola. No entanto, é a mesma água, é sempre água, então é sempre fluido, é sempre matéria espiritual, condensada para fazermos nós aqui no mundo físico, ou etérea para as coisas do mundo espiritual. Eu acho que está fácil, não é? De perceber. Vamos continuar. Um pouco mais à frente, descrevendo como os espíritos manipulam os fluidos espirituais, esclarece-nos. Os fluidos espirituais, que constituem um dos estados do fluido cósmico universal, são, a bem dizer, a atmosfera dos seres espirituais. O elemento de onde eles tiram os materiais sobre que operam, o meio onde ocorrem os fenômenos especiais, perceptíveis à visão e à audição do espírito, mas que escapam aos sentidos carnais, impressionáveis somente à matéria tangível, o meio onde se forma a luz peculiar ao mundo espiritual, diferente pela causa e pelos efeitos da luz ordinária, finalmente, o veículo do pensamento, como o ar é do som. Tá claro, meus amigos? Seguindo, os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os como homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem aqueles fluidos tal ou qual direção. Os aglomeram, combinam ou dispersam.
organizam com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinadas. Mudam-lhes as propriedades, como um químico muda os gases ou os outros corpos, combinando-os segundo certas leis. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. Edição de 2007, na sua página 322. Agindo com o pensamento e a vontade, os espíritos podem criar as construções de que precisam no plano espiritual. Aliás, eles, quando se manifestam, podem ser chamados de almas penadas, nunca almas peladas, não é? Sem roupa. Porquanto a vestimenta com que sempre se apresentam é da mesma matéria constituída do mundo que eles se encontram, ainda que alguns façam isso de forma inconsciente. A própria questão de outros mundos habitados já é, para muitos de nós, algo ilusório, que vale a pena transcrever os 2 parágrafos que iniciam o artigo As Habitações do Planeta Júpiter, que eu recomendo vocês lerem e que está aqui no canal toda a leitura desse capítulo. Recomendo que assistam, que vejam, que escutem essa leitura. Continuando. Assinado pelo médium Victorien Sardou, 1831, falecido em 1908, sobre o qual Kardec teceu comentários elogiosos. Um grande motivo de espanto para certas pessoas, convencionadas, aliás, da existência dos espíritos, não vou aqui me ocupar das outras, é que tenham, como nós, suas habitações, suas cidades. Não me pouparam críticas. A casa de espíritos em Júpiter. Que gracejo! Gracejo! Se assim se o deseja, nada tenho com isso. Se o leitor não encontra aqui a verossimilhança de explicações, uma prova suficiente da sua verdade, se não está surpreso, como nós, quanto ao perfeito acordo dessas revelações espíritas com os dados mais positivos da ciência astronômica, se não vê, numa palavra, senão a hábil mistificação dos detalhes que seguem, e nos desenhos que os acompanham, convido-os a se explicar com os espíritos, dos quais não sou senão um instrumento e eco fiel. Que se evoque Pacili e Mozart, um ou outro habitante dessa morada de bem-aventurança, que o interrogue, que controle minhas afirmações pelas suas. Enfim, que discuta com ele, porque por mim não faço senão apresentar aqui o que me foi dado, senão repetir o que me foi dito. Para este papel absolutamente passivo, creio-me ao abrigo tanto da censura como também do elogio. Pois é, meus amigos, Kardec foi questionado a respeito dessas construções, dessa vida em Júpiter. E ele diz aqui claramente, quem não acreditar que faça a sua pesquisa. Eu fiz a minha e ela está aqui. Então, meus amigos, é bem isso. Quem não acredite, que faça uma pesquisa e que traga provas, não é? Mas vamos continuar. Como nós, ou melhor, do que nós, os habitantes de Júpiter têm seus lares comuns e suas famílias, grupos harmônicos de espíritos simpáticos, unidos no triunfo depois de sê-lo na luta. Daí as habitações são espaçosas, às quais se pode aplicar com justiça o nome palácios. Ainda como nós, esses espíritos têm as suas festas, suas cerimônias, suas reuniões públicas, daí certos edifícios especialmente destinados a esses usos. É preciso prever, enfim, e encontrar nessas regiões superiores toda a humanidade ativa e laboriosa como a nossa, submetida como nós às suas leis, às suas necessidades, aos seus deveres, mas com essa diferença de que o progresso, rebelde aos nossos esforços, torna-se uma conquista fácil para os espíritos desligados, como eles o são, de nossos vícios terrestres. Edição de 2001, na sua página 223. Embora a situação aqui seja de um planeta habitado, vê-se que o material das suas construções não corresponde em nada ao que trabalhamos aqui na Terra. Ademais, até os dias de hoje, a ciência ainda não referendou a vida em Júpiter, o que nos leva a concluir que a dimensão dos seres que lá habitam não é a mesma que a nossa. São seres de outras frequências de onda, meus amigos. E lá nesse artigo, que vocês podem ler na Revista Espírita,
As casas são feitas de plantas. As plantas são conduzidas a formar as paredes, os espaços para janelas. É fantástico. Essas casas, elas flutuam. Leiam, leiam esse artigo, vale a pena. Por hoje ficamos aqui nesse capítulo maravilhoso. Aguardo vocês no próximo. Um grande abraço e até breve.